Estamos de volta aqui com o TV Mar News e agora nós vamos direto com matéria, inclusive com um alerta, tá, pessoal? Tá baixa a vacinação aqui em Maceió. Nós vamos trazer mais informações agora. Olá, amigos da TV Mar Canal 525. Nós estamos aqui no segundo Centro de Saúde, no Poço, para trazer informações, já que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito o chamamento e deixando também esse alerta para a baixa adesão à campanha de vacinação contra a influenza 2023. Nós vamos saber como anda esse processo, já que pelas informações recebidas pela nossa produção, aproximadamente aí pouco mais de 10% do número realmente esperado está sendo um percentual de procura pela vacina aqui em Maceió. Nós, profissionais aqui do segundo centro, percebemos uma baixa procura para vacinação contra a influenza. Estamos agora no momento dando prioridade à faixa etária a partir de 60 anos de idade. Mas as crianças a partir de 6 meses, a menor de 6 anos, devem procurar também sua vacinação. E a partir dos 6 anos acima, os pacientes que têm comorbidades podem procurar também. Profissionais da saúde, gestante, crianças a partir de 6 meses de idade, profissionais que trabalham no porto, no sistema prisional, professores. Entendo. E pessoas que têm comorbidades, por exemplo, problemas crônicos respiratórios, cardiopatas, hepáticos, renais crônicos, devem procurar vacinação também em pessoas que portadores de deficiência física. Percebemos um pouco a mais de 10% da procura, é muito abaixo do esperado. A campanha está sendo estendida até o dia 31 desse mês de maio e esperamos que a população se sensibilize e procure a vacinação contra a influenza. Essa vacina é trivalente. Ela protege, confere imunidade contra 3 cepas, o H1N1, H3N3 e o tipo B. Então é importante que as pessoas imunodeprimidas, crianças e principalmente idosos e pessoas com comorbidades que já têm um sistema imunológico um pouco enfraquecido, procurem a vacinação com a influenza. Não só aqui no Posto da Maravilha, no segundo centro, como nas diversas unidades de saúde que têm disponível essa vacina para a população. E quando você fala de número muito abaixo, é porque o Ministério da Saúde ele preconiza pelo menos 90%. Isso. Hoje, Maceió tem pouco mais de 10%, 10,67%. É isso mesmo? É um alerta realmente muito forte que precisa ser colocado para o nosso telespectador. A campanha iniciou no dia 5 de abril, não foi isso, Fábio? Isso. Então a gente já esperava que tivesse uma procura, uma demanda maior. E já tivesse muito acima desse percentual, né? Infelizmente, a procura está sendo baixa, a população não está se sensibilizando. Lembrando que essa vacina, ela protege contra complicações respiratórias. Sim. Então é muito importante que a população, principalmente agora na faixa etária a partir de 60 anos e crianças, venha procurar a vacinação na sua unidade básica de saúde. Agora, o que é preciso aquele que quer realmente tomar a vacina, estar acompanhado para poder também passar por todos esses procedimentos? Falando necessariamente de documentação e para a pessoa idosa, precisa de um acompanhante. Vamos falar um pouquinho como funciona esse protocolo até o paciente sair daqui devidamente vacinado. Isso, muitos idosos que são independentes, a maioria vem só. Alguns vêm acompanhados, aqueles que dependem de alguma forma de algum acompanhante. Mas a documentação necessária é principalmente sua caderneta de vacinação e um documento de identificação. Certo. Que a gente olha no sistema, um sistema que a gente tem interno de alimentação das vacinas do registro. A gente prefere também que ele traga o cartão do SUS e o CPF. E quando se fala, por exemplo, de quem não tem ainda esse cartão de vacinação, o que é preciso fazer? Não tendo esse cartão por conta de extravio, a gente faz no atual momento que a gente está atendendo o paciente, a gente faz um cartão e entrega ao paciente. A gente aproveita também, olha o esquema vacinal das outras vacinas, para aproveitar o momento que a pessoa veio, a gente completa ou inicia o sistema os esquema vacinal desse paciente. Vamos falar um pouquinho dessa distribuição das vacinas. Nós estamos no segundo posto de saúde aqui na Praça Maravilha, no Poço. Mas tem outros locais também que tem a vacina. O que é que vocês podem, por exemplo, garantir para o telespectador da TV Mar que ainda não se vacinou, Fábio? É praticamente todas as unidades básicas de saúde, os PSF, aqui o segundo centro, tem essa vacina disponível. Então, a população pode procurar sua unidade básica de saúde da sua microárea, do seu bairro,
que vai ter disponível essa vacina lá, influenza. Estamos em campanha. Não só da influenza, mas também outras vacinas também, Fábio? Das demais vacinas também, para a gente avaliar e completar o inicial esquema das demais vacinas. Com imagens de Francisco Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 525 na NET Claro. Muito obrigada, Viderlan Araújo, pelas suas informações. E, gente, eu gostaria até só assim de fazer um adendo. Inclusive, né, ontem, infelizmente, o professor Leandro Lima, lá de Arapiraca, ele veio a falecer depois de 3 semanas internado, fazendo tratamento e após ser diagnosticado com a influenza A. Então, fica aí esse alerta, tá? Como a gente está com essa baixa vacinação, é importante que você saiba a importância, enfim, a relevância de você se vacinar, de você se proteger contra essas doenças, porque sim, em alguns casos pode ser que, infelizmente, ela venha até levar à morte. Então, fica esse alerta, tá? Sobre vacinação. E olha, vamos mudar um pouquinho de assunto agora aqui no estúdio, gente. Aprenda o caminho certo para a regularização fundiária urbana e a nova Lei 14.382 de 2022, com a aplicação das normas e soluções estratégicas mais recentes para ocupações em terrenos da Marinha, loteamentos irregulares e uso de áreas públicas. Esses tópicos, eles serão abordados em um curso ministrado pelo Procurador do Estado de Sergipe, Pedro Dias, que está agora aqui no estúdio com a gente para falar um pouco mais dessa iniciativa. Bom dia, Pedro. Seja muito bem-vindo aqui ao TV Mar News. Bom dia. Em primeiro lugar, agradeço muito o convite de estar aqui presente para a gente falar sobre esse tema que é tão importante para o Brasil, né? Na verdade, quando a gente fala de regularização fundiária, a gente fala de um universo de cerca de 50% dos imóveis nacionais não terem título. E aí a gente tem mais ou menos cerca de 30 milhões de lotes irregulares no país. Se a gente for olhar, há cidades, por exemplo, no interior da Bahia, que 100% não tem título, nem a prefeitura. E isso traz uma espécie de uma camisa de força econômica nessa região, porque se você não tem um título da propriedade, esse título juridicamente não existe, e aí você não consegue ir para sistemas bancários, você não consegue registrar em um cartório, você não consegue fazer um financiamento, enfim, você tem uma série de prejuízos econômicos pela falta de um título. Hoje, o grande objetivo, hoje não, né? Sempre, o grande objetivo da regularização fundiária é realmente regularizar esses imóveis ou esses terrenos clandestinos, porque se eles não têm hoje um título dizendo, olha, esse terreno aqui existe em tal lugar e ele é de tal pessoa, ele acaba sendo realmente clandestino, né? Exato. Existem várias situações diferentes, né? Por exemplo, existem as ocupações praianas. O estado de Alagoas, ele é muito parecido com o estado de Sergipe. Você tem uma extensa ocupação de às vezes, mansões nas regiões de terrenos de marinha e boa parte delas não tem título em cartório. Ou seja, todas elas são consideradas ocupações irregulares. A gente tem vários problemas em Sergipe, inclusive uma das praias lá está com uma ação judicial em que o Ministério Público pediu demolição de cerca de 400 casas e que nós tivemos que intervir. Né? E quando você destrói 400 casas em uma praia, você está destruindo também uma economia local. Né? A consequência desse problema é que todos os investimentos dessa praia, que no caso se chama Praia do Saco, eles estão indo, como ela fica na divisa de Sergipe com a Bahia, estão todos indo para o litoral baiano. Ou seja, trazendo prejuízos para o nosso estado. Então, quando a gente verifica esse tipo de situação, a gente vê que ali tem condições de fazer uma regularização fundiária. Sim. E com a regularização fundiária, uma das primeiras características importantes que a gente destaca é que já foram feitos estudos econômicos sobre ela. A UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela tem os estudos demonstrando que em 6 anos, a população que recebe a regularização fundiária, principalmente se ela for de baixa renda, ela tem um aumento na sua renda de 20% a 32%, comparando com o mesmo grupo que também mora na mesma favela ou no mesmo loteamento irregular e que esse grupo não recebeu a regularização fundiária. Né? E quando a gente fala das ocupações, todos os estados do Brasil têm esse problema. Não é a característica de Sergipe, não é a característica de Alagoas ou de Pernambuco, todos têm o mesmo problema. E são problemas, às vezes, que, como a gente mencionou, são terrenos de marinha que foram ocupados de forma irregular. Às vezes você tem um restaurante ali na beira da Praia do Francês e vem uma ordem judicial para demolir porque ele não está regularizado. E a lei diz como faz essa regularização. Por outro lado, você pode ter aqueles exemplos de cidades do interior onde você tinha uma grande fazenda colada ao município que os herdeiros
do fazendeiro antigo não tem nenhum interesse em ser fazendeiro e eles fazem loteamentos sem obedecer às regras legais. As pessoas compram os lotes achando que estão comprando um lote válido e, de repente, você tem bairros em cidades do interior que esses bairros não têm título, né, por conta desse tipo de problema que vem lá da origem. E a regularização fundiária é um procedimento que é feito junto à prefeitura e a prefeitura hoje ela tem funções que antigamente eram do cartório. Sim. A prefeitura, depois de analisar toda uma situação de regularização fundiária, através dos projetos que a gente vai falar no curso, a prefeitura ela pode fazer em um ato único, um único documento chamado CRF. E nessa CRF ela pode titular quantos lotes tiver. Ou seja, em um documento ela pode regularizar 100, 200, 1.000, 2.000, 3.000 lotes de uma única vez. Interessante demais, gente. Olha, eu vou até reforçar aqui, né, um dado que o Pedro nos trouxe. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional, metade dos imóveis no Brasil são irregulares. E isso abre aí um campo imenso de atuação para os estados, municípios, empresas privadas, advogados, arquitetos e engenheiros. Muita gente acaba sendo envolvida, né, quando a gente fala de regularização fundiária. Regularização fundiária é multidisciplinar por natureza. Por quê? Porque quando a gente fala da regularização, existem situações como, por exemplo, hoje a gente já teve uma reunião com a equipe do governo de Alagoas e que lá ficou demonstrado que um problema que acontece em Sergipe acontece aqui também, que é aqueles loteamentos que foram construídos lá no passado por empresas estatais, entregues à população de baixa renda, entregaram a chave, mas não entregaram o título. E aí você tem uma verdadeira comunidade sem títulos naquela região. E o que é que acontece? Os preços da propriedade normalmente são baixos, a pessoa faz compra e venda por recibo, diante daquela incerteza jurídica toda. E quando a gente vai analisar o que acontece com esses imóveis depois da regularização fundiária, 75% das pessoas que recebem o título fazem reformas no seu imóvel. Porque às vezes a pessoa tem até o dinheiro ali para fazer, Sim. mas tem medo. Né? Não é meu, né, oficialmente. Pode ser que lá na frente alguém entre com ação para tomar, alguém entre com ação para demolir, como é o caso das ocupações praianas. Então, o que é que acontece? Quando você faz a regularização fundiária, 75% investe no imóvel, em melhorias. E por que eles fazem isso? Eles fazem porque tem uma maior segurança agora, o imóvel é dele, né? Ele tem a maior segurança. E segundo, isso aquece a economia local. Porque a partir do momento que ele tem o título, o imóvel é dele, o que é que ele faz? Eu vou fazer uma reforma. Aí ele vai na loja de material de construção, compra tijolo, fiação, cano, etc. e tal, traz para ele aquece o mercado de bens de consumo, volta para a sua comunidade, vai contratar pintor, eletricista, encanador, para fazer aquele pequeno reparo. Então, ele aquece o mercado de serviços. Então, a regularização fundiária ela tem esse poder. Quando a gente fala dela, muitas vezes as pessoas pensam, é só dar o título àquela pessoa que é pobre. E eu digo o seguinte, que a pessoa abaixo de 5 salários mínimos de renda familiar mensal, a regularização fundiária, pela lei, é toda gratuita. Tem que ser feita pela prefeitura, pelo Estado ou pela União. E não há nenhuma despesa cartorária com isso. Que isso é um grande avanço, né? Porque muitas vezes, a gente já teve em Sergipe, fazendo a regularização fundiária antes dessa lei, 3.000 lotes, tinham dinheiro para fazer a regularização fundiária de 3.000 lotes, mas não tinham dinheiro do cartório. Né? A lei acabou com essa questão do cartório. Então, você tem uma regularização fundiária que pode ser feita de uma forma mais célere, mais equânime para esse pessoal e que todos saem ganhando. Muito bem. Quando, onde, quem é que pode participar desse evento? Vamos trazer essas informações que são essenciais. Vai ser nos dias 6 e 7, tá? Quem está fazendo o evento é a empresa Facilita, tem as informações dela no Instagram, no Facebook, na internet. E quem pode fazer, tradicionalmente, são as pessoas ligadas às prefeituras, porque a gente tem uma parte lá que a gente fala da gestão estratégica da regularização fundiária, mas também serve para advogados que queiram trabalhar com a regularização fundiária, engenheiros que tenham empresas que queiram participar das licitações. Por exemplo, em Sergipe a gente vai ter várias licitações, em Pernambuco já tem uma em curso, né? Só para você ter uma ideia, em Pernambuco fez uma licitação para 50.000 lotes a 50 milhões de reais. Então isso para o pessoal de engenharia é um novo caminho aberto. Os arquitetos também, porque tem compensações urbanísticas que têm que ser feitas. O pessoal que é ligado ao meio ambiente, porque a gente também tem compensações ambientais a serem realizadas. Quando a gente falou das ocupações praianas, boa parte delas precisa de compensações
ambientais. Então, também é possível o pessoal ligado a essa parte. Enfim, todas aquelas pessoas que têm interesse no desenvolvimento daquela região. Muito bem, a gente tem aí o cardzinho, vou pedir para o Josi colocar mais uma vez na tela, e aí tem o telefone, olha, são vagas limitadas, tá? 6 e 7 de junho, das 8 às 18 horas, você pode buscar mais informações através desse QR Code que está aí aparecendo na sua tela, e aí, ó, é com a empresa Facilita, tá, gente? Você pode buscar mais informações, também tem todos os contatos aí abaixo da foto do Pedro. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Parabéns, viu? Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço aqui o espaço todo cedido e vamos revolucionar o estado de Alagoas nessa parte. Com certeza, vai ser. Acabei de receber a informação aqui, olha, vai ser no Hotel Holiday Inn, né? Isso. Muito bom. Parabéns mais uma vez, viu? Muito obrigada pelas suas informações aqui junto com a gente. Obrigada. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada a você pela sua companhia, você que ficou aqui junto conosco, né, e participou do TV Mar News desta segunda-feira. Amanhã estaremos de volta a partir das 11 horas da manhã, contamos com a sua companhia também. Tchau, tchau, grande abraço.